Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 13 de março de 2017. Eu sou cientista político. Gente, nesse horário eu deveria estar numa carreata. Só que acontece o seguinte, duas coisas. Primeiro, o pessoal da organização se complicou um pouco, né? E também teve uma série de pequenos fatores que acabaram envolvendo que eu acabei não podendo estar presente. Eu vou explicar algumas coisas. Os protestos que aconteceram sobre essa manifestação disseram em vários pontos nas redes sociais, e eu até levei dúvida a respeito disso, a questão do dia 13, porque dia 13 normalmente é a data do PT, porque 13 é o número do partido do PT. E tradicionalmente o PT fazia suas manifestações no dia 13. Então isso já levantava algumas suspeitas a respeito disso. Segunda-feira ou dia de semana normalmente era dia de manifestação do PT, porque eles utilizavam sindicalistas, eles utilizavam funcionários públicos para fazer as suas manifestações. Então, dois pontos a esse respeito, né? E parte do pessoal que organizou esse manifesto, essa manifestação, eu fiquei descobrindo só depois que já estava divulgado o meu material. Então eu também fiquei lá com minhas suspeitas. A última dúvida que eu tenho a esse respeito também foi a forma como as pessoas estavam fazendo a manifestação. Fora todos. Fora todos não é uma situação muito agradável. Na verdade, o que acontece? Quando você tem no Fora Todos, todos indistintamente, sem separar joio do trigo nenhum, dizer que ninguém presta, que nada vale, isso aí vem num discurso derrotista de projeto anárquico, onde nada resolve, nada tem solução mais, onde é melhor jogar tudo no lixo e ir para um outro planeta. E a gente sabe que não é bem assim, que tem gente que está tentando fazer a sua parte, pode até ser minoria, e eu também lá não acredito nesse tipo de coisa, porque a gente vê a possibilidade sempre de alternar poder, de oxigenar poder, dizer, mas as urnas eletrônicas estão fraudadas, Antônio, isso aí também é um outro discursinho, porque o que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul nós tiramos o PT da prefeitura, nós tiramos o PT do governo do estado, nós tiramos, não permitimos que alguns líderes do PT ascendessem ao poder, como foi o caso do Olívio Dutra, para Senado, e a gente está fazendo isso através das urnas. Então, assim, porque o pessoal vai nas urnas e vota contra o PT, não vota a favor do PT, vota contra ele. Né? Aqui no Rio Grande do Sul nós fazemos dessa maneira. Então aqui, como nós temos voto na urna, voto válido e consciente na urna, que a gente resolve esse tipo de coisa. No resto do país as urnas são fraudadas porque o pessoal não vota, simplesmente assim. O pessoal não vai na urna, não vota, e se tiver voto em branco, se tiver voto nulo, o que acontece? Esse voto pode ser manipulado, pode. É um voto em branco, um voto nulo, ele pode ser manipulado. A pessoa foi lá, votou, o voto pode ser alterado, né? Então, digamos que possa ser alterado, tá? Ele vai ser alterado qual? O voto válido, o voto consciente, o voto em alguém? Não. É muito mais difícil mudar o voto de uma pessoa para outra do que mudar um voto que está escrito lá que foi anulado ou que foi em branco, migrar ele para um outro voto. É muito mais fácil essa segunda opção. Então, se você quer anular, se você quer votar em branco, você já tem que saber duas coisas. Primeiro, o voto em branco e o voto nulo, eles só servem para redução de coeficiente eleitoral, mais nada. E aí, no caso, favorece aqueles que já estão no poder. E o voto em branco e o voto nulo podem sim ser manipulados, de alguma maneira eles podem ser manipulados. Como não há conferência mais de votos como acontecia quando era voto impresso, o voto escrito, né, aí a coisa complica. Há uma tendência que agora, com a redução dos números de eleitores, porque vai acontecer o voto com
a biometria, né, ele vai impedir que haja fraude eleitoral, então que as pessoas vai reduzir o número de eleitores em várias cidades por conta da biometria. A biometria vai definir quem realmente está vivo, vai identificar as pessoas através da digital, quem vai votar, quem não vai votar. Aí o que vai acontecer é que aquelas pessoas que não comparecerem, aquelas pessoas que deixarem de comparecer às urnas, elas simplesmente vão estar se omitindo, e a desculpa nunca vai ser elas, sempre vai ser a urna, né? Então, basicamente isso. A gente tenta arrumar desculpa para os outros, para que os outros digam que os outros são os culpados, quando nós temos a nossa parcela de culpa sempre em alguma coisa que está acontecendo de errado. O que eu estou comentando com vocês é que a gente pode sim fazer a diferença através do voto. É que tem muita gente, inclusive gente que está fora do Brasil, que não tem que dar pitaco nenhum, porque não é brasileiro o suficiente para estar aqui fazendo a sua parte, prefere estar do outro lado do planeta para ficar metendo pilha e enchendo o murcilho. Né? Que essas pessoas, elas realmente não são brasileiros de verdade. Se fossem brasileiros de verdade, estariam aqui lutando em favor da gente. Aí se julgam mais brasileiros que os outros, né? Alegam que estão sendo perseguidos, isso, aquilo, aquele outro. Pois é, eu também sou e nem por isso eu estou deixando de fazer as coisas que estou fazendo. Coragem vai de cada um, né? Então essa situação o pessoal entra no meu perfil, incomoda, xinga isso, aquilo, aquele outro, e eu tô lutando igual, me fazem ameaça e eu tô continuando fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, outros não vão fazer. E os outros que estão fazendo merda, estão fazendo cagada, estão fazendo porcaria. Tá? Esses caras não estão fazendo direito o trabalho deles, deveriam fazer o trabalho deles, pelo menos. Nem isso eles estão fazendo. Né? Acham só os problemas, não acham solução nenhuma para os problemas. Só os problemas. Ninguém presta. Ninguém é capaz de resolver nada. Não existe partido de direita no Brasil, segundo eles. Não existe pessoa com qualidade suficiente para... Eles não querem prefeito, eles querem perfeito. Eles não querem homens, querem super-homens. Eles querem pessoas que não cometam erro nunca, nenhum erro. Só que eles cometem trocentos erros e ficam apontando dedos para as pessoas. Eles ficam chamando todo mundo, dizendo que ninguém presta. Essas pessoas que dizem que ninguém presta, elas querem ver o Estado ruir, elas querem ver o Estado ser destruído. Né? E não está numa situação... Agora nós já retiramos o PT do poder, já retiramos o Lula do ministério, já retiramos... Ele nem ficou segundos no ministério, né? Já retiramos a Dilma do poder. E falta pouco para a gente caçar a chapa total do PT que indicou o Michel Temer, ou se acontecer de chegar um mandato até o final, a gente botar o outro no lugar dele, né? Que pode ser alguém mais à direita. E por que a gente está ainda fazendo todos esses protestos, toda essa situação? Porque a gente está lutando contra a corrupção, não necessariamente contra o governo especificamente, contra a corrupção. Aí eu entro no meu vídeo e vejo lá um cara pegando e dizendo assim: não, a gente não pode lutar contra a corrupção, a gente tem que lutar fora todos. Mas peraí, só um pouquinho, cara, pálido. Então pra que tu tá indo na rua? Se não é pra lutar contra a corrupção, pra que tu tá indo? Pra tirar selfie? É isso? Pra tirar selfie? Não, porque só pode, né? Aí não dá, desse jeito não dá. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente tem que lutar contra a corrupção. Porque se a gente for lutar contra a política e contra os políticos, na verdade a gente está lutando a favor de anarquia, né? Do fim do Estado. Para quê? Para colocar o que no lugar? Ditador? É isso? Porque se a gente está tirando a democracia, a gente vai colocar alguma coisa no lugar. O que a gente vai colocar no lugar de uma democracia? Ditadura. E quem é que se favorece com isso, se não a esquerda? Né? Então a situação é desse jeito. As pessoas estão manipulando você, estão induzindo você ao erro nesse aspecto. Aí eu retirei do ar esse vídeo que eu tinha colocado, né? que eu estava vendo a questão dos protestos, assim, e eu estava analisando, tive o tempo de colocar no ar e fazer esse negócio, e disse: olha, tudo bem, eu vou continuar fazendo os meus protestos, minhas manifestações, só que essa do dia 13 eu não vou participar, porque eu estou sentindo que tem caroço nesse angu, tem coisa errada aí, tem coisa estranha nessa situação.
quando a gente coloca a coisa no ar e vê como é que a coisa está andando, aí a gente percebe que existe alguma coisa estranha. Eu vou analisando, vou pesquisando, vou vendo as consequências, ações e reações, condutas, posturas. E aí eu sou cientista, gente, então eu faço a minha parte, eu fico pesquisando, fico analisando, fico vendo os comportamentos. Dia de semana é melhor a gente não ir em manifestação nenhuma, porque elas podem estar sendo sim manipuladas e patrocinadas por grupos de esquerda. Ora, só pessoas que podem faltar o serviço e que poderiam ir nessas manifestações. Trabalhadores têm muita dificuldade. Eu estava tentando organizar, ajudar a colaborar, assim, e a maioria das pessoas, não, Antônio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu não tenho condições, eu vou ser demitido, isso aqui. E eles estão com razão, gente, eles estavam com razão, é certo isso. Então a gente vai somando 2 mais 2 e vê que alguma coisa está estranha nesse processo todo. Que vai ser, primeiro, para desaparelhar a situação. E colocar os militares, gente, olha, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Os militares, eles só podem ascender ao poder de forma hierárquica, eles só podem através do Conselho de Segurança Nacional. Eles são segundo escalão, eles não são primeiro. Eles só podem entrar no poder através do Conselho de Segurança Nacional, que é convocado pela hierarquia presidencial. Então, ou o presidente da República, ou o vice-presidente, ou o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e por último a presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. E nessa hierarquia, nessa condição, nessa linha de raciocínio, eles só podem entrar em 2 situações, ou por guerra civil ou invasão estrangeira. Não aconteceu nenhuma dessas situações no Brasil, ainda não, tá? Quando acontecer de cair por corrupção, todos esses, os 70 que foram vindo as informações lá da Suíça, os 70 políticos, né, ou a questão do entrar o BNDES, ou o Eletrolão, ou que ainda nenhum desses 2 entrou, ou entrar também a questão da queda do governo, por conta da cassação de chapa, por todas essas situações enumeradas, né, a prisão do Lula, qualquer coisa que promova uma guerra civil, promova uma situação dessa, enquanto não acontecer isso, não serão convocados os militares para a defesa nacional. Então, não aconteceu a crise real ainda para acontecer isso. Uma vez convocados os militares, o que eles podem fazer? Eles podem chamar um novo pleito. É o que está escrito na Constituição. Eles podem convocar um novo pleito. E eles podem fazer isso 30 dias, renovado mais 30 dias. Tá? E aí eles devolvem para o povo brasileiro através da homologação dos novos representantes. É isso, basicamente isso. Aí muita gente, não, porque a gente vai enumerar, fizeram uma carta, né, de intenções dizendo que cada coisa deve ser feita em relação aos militares. E se não fizer, cara pálida? E se não fizer? Aí vocês vão sair falando mal dos militares, dizendo que os militares são golpistas e que estão do lado da esquerda. É isso? Mas se a Constituição está dizendo exatamente o que eles devem fazer, como eles devem fazer, e se eles cumprirem exatamente o que está escrito na lei, eles vão se tornar de esquerda automaticamente, porque você, indivíduo que não tem porcaria nenhuma, bosta nenhuma na cabeça além de estica de galinha, está dizendo, um fake qualquer, está dizendo que os militares não servem para te representar por causa disso. Claro, o militar não representa fake. O militar não representa governo ou partido político. Não representa maluco. O militar representa as necessidades do Estado. E em defesa da nação, não governo. Governo é quem representa classes, grupos sociais, mas não os militares. Então como é que vem esse papinho ridículo aí? E aí vem todo esse discurso, esse negócio, essa situação, dizendo que não, que os militares que estão do lado da esquerda, que estão do lado do PT, que estão do lado dos grupos, né? Porque se eles não pulam na altura que você quer, eles são falsos. Então eu somei
tudo isso e eu me dei conta de uma situação, que marcar encontro em dia de semana é coisa de gente que não tem o que fazer, primeiro. Segundo, que provavelmente, muito provavelmente, está sendo pago exatamente pelas oposições que saíram, que foram retiradas do poder e que estão tentando fazer uma promoção a um golpe. E quando tu percebe tudo isso, tem que retirar do ar alguma coisa que tu fez, porque tu cometeu um erro. Eu cometi um erro. Eu estou aqui assumindo que eu cometi um erro, né? Porque a gente pode fazer manifestação e deve fazer manifestação contra a corrupção. Mas essa do dia 13, vocês podem estar sendo enganados. Porque vocês podem estar sendo levados, induzidos ao erro. Mesmo os grupos que estão apoiando os militares. Por quê? Porque eles podem ter gente infiltrada dentro desses grupos, exatamente induzindo ao erro para que esses militares sejam depois desqualificados logo adiante. Porque o que acontece? Os militares têm credibilidade junto à população. A população admira os militares e quer que eles façam a parte deles. Tudo bem, acontece que tem uma camada de nacionalistas, que está acontecendo isso no mundo inteiro, eu acabei de fazer vídeos a respeito disso, né, que os nacionalistas estão pedindo, clamando exatamente pelo direito à ordem pública, à segurança nacional e uma série de situações. Ótimo, tudo bem, nada contra a respeito disso. Só que existem algumas lideranças que estão se promovendo e se locupletando e são falsas lideranças, e essas pessoas elas estão utilizando isso para prejudicar os próprios militares. E as inteligências militares estão observando isso, estão se dando conta disso. Eles sabem quem é quem. E mesmo quando a gente comete erro, a gente tem que reconhecer. É o meu caso. É uma questão não só de humildade, gente, é uma questão de consciência, de conscientização. Quando tu vê alguma coisa errada, tu tem que mostrar que essa coisa está errada. E tu tem que admitir teu erro e fazer a tua parte para tentar melhorar ou fazer mudar o máximo possível para fazer as coisas funcionarem direito, corretas. Quando uma casa tá suja, tu não destrói ela, tu não derruba ela, tu limpa ela. Se a tua casa está com problema elétrico, tu vai lá e repara o problema elétrico. Está com problema hidráulico, vai lá e repara o problema hidráulico. Se está com goteira, arruma o teto. E aí tu mantém a tua casa durante muito tempo de pé. Agora, se tu tá com a casa suja, vai lá e destrói ela, derruba ela porque ela tá suja, então tu é burro. Tu não merece ter uma casa. Nem sequer alugar uma casa, porque tem gente que aluga uma casa e destrói, depreda. Daí, por isso, a necessidade dos contratos de inquilino com o proprietário, exatamente para que, quando seja entregue de volta o imóvel, que seja entregue nas condições que recebeu o imóvel. Então, verifica todas as condições, se houve melhoria, se houve prejuízo, alguma coisa nesse sentido. É por isso, para que nenhum maluquinho entre na casa do cara que está alugando, destrua tudo, sai de lá, fica desse jeito, eu não quero mais saber dessa casa aí, porque ela não tá prestando mais para mim. Sim, tu destruiu a casa, né, filho? E é mais ou menos isso que está acontecendo com o Brasil. O PT entrou, tomou conta do Brasil, como se durante 13 anos e meio ficou, não queria mais sair, como se fosse dele o país, destruiu tudo e acha que está tudo legal, quer voltar ainda para terminar de destruir. É só que faltava, né? É só que faltava. E porque saiu, nada mais presta, nada mais resolve, ninguém mais presta, todo mundo tem que ser retirado. E aí quem é que assume de volta? O crime organizado, quem tem bala na agulha, né? O pessoal que tem o discursinho de populismo. Quem é que tem o discurso de populismo? Apesar do pessoal do PT dizer que os outros são fascistas, eles têm comportamento fascista. Eles têm comportamento radical. Então, esse discurso, ele está vencido, ele está rançoso. E você tem que prestar atenção a respeito dessa situação. Porque quando a gente se dá conta disso tudo, quando a gente percebe que a situação está acontecendo, a gente tem que mostrar, tem que explicar. Não simplesmente tapar o sol com a peneira, fazer de conta que não aconteceu. Não, eu não faço isso. Eu não sou desse tipo. Eu não sou assim. Tá? Então, assim, ó, eu quero e eu vou. Agora, no dia 26, eu vou participar da manifestação. Eu vou. Na rua, eu vou participar da manifestação.
além de ter alguns probleminhas de organização, eu estava me dando conta de todos esses problemas. E aí eu cheguei à seguinte consciência, a seguinte conscientização: isso tem caroço nesse angu, tem coisa errada aí. Tá? E a gente vai se dar conta, e ao longo do dia vocês vão ver muita gente reclamando a respeito desse tipo de coisa. Por que vocês vão se dar conta disso? Porque tem caroço, realmente tem coisa errada. Eu me dei conta disso, e eu estou aqui declarando de que eu errei e que é necessário a gente se dar conta desse tipo de coisa para a gente poder acordar para os problemas que estão acontecendo. Porque tem muita gente infiltrada e tem muita gente manipulando o processo. Então, se a gente acordar para isso, a gente não vai mais cair nessas asneiras. Tá? Então, cuidado, porque o pessoal dos militares estão sendo, os intervencionistas estão sendo manipulados por gente infiltrada. O pessoal que quer fazer as manifestações contra tudo e contra todos, esse pessoal alguma coisa não está certa nisso, não está batendo, porque dizer que ninguém presta, que nada presta, é se autodeterminar que tu é Deus, que tu está acima do bem e do mal, que tu realmente sabe tudo sobre todas as situações. Agora, uma pessoa que sabe tanto assim, por que essa pessoa não está no poder? Porque uma pessoa, eu que tenho formação, 6 anos de faculdade, bacharelado em ciência política, primeira turma nacional, não estou ainda no poder, não me candidatei a nada, porque eu não me acho em condições de fazer muita coisa, porque eu tento ser o mais humilde possível, fazer a minha parte, tento aprender antes de tomar qualquer coisa, ou tomar qualquer atitude, qualquer postura. E eu ainda cometo erros, como eu estou admitindo aqui. Se eu cometo erros, que dirá então uma pessoa que não tem a formação que eu tenho? E mesmo assim vocês estão achando que são superiores a tudo e a todos e não querem entrar na política porque são bons demais. Gente, a gente aprende, eu estou levando uma vida inteira para aprender a fazer a coisa direito e não estou fazendo, ainda tem coisa errada que eu faço. E vocês não são capazes de ter humildade o suficiente para poder reconhecer isso, da parte de vocês. Vocês acham que não votando vocês vão estar fazendo alguma coisa de bom pelo país de vocês? Vocês acham que só criticando, sem apresentar solução nenhuma, sem discutir nada, sem estudar nada, simplesmente porque alguém disse para vocês gritar uma palavra de ordem, vocês vão estar resolvendo o mundo? Que vocês irem para a rua vai resolver alguma coisa? Não vai. A gente tem que repensar o país, rediscutir o país. E a única forma de fazer isso é fazendo. É fazendo. É alternando o poder, oxigenando o poder, não viciando o poder. E aí a importância do voto. Fiscalizar, cobrar as posturas dos seus governantes é mais importante até do que ir para a rua. Um e-mail, um protesto, um telefonema, uma carta, alguma coisa para um deputado, para um senador, é mais importante para um vereador, para um deputado estadual, um deputado federal, é mais importante para um governador, um prefeito, do que tu simplesmente ir para a rua. Porque isso pouco importa, pouco resolve. Isso mais promove as pessoas, mais promove possíveis candidatos no futuro, porque esses líderes que estão nesses movimentos, boa parte deles vão querer ser candidato amanhã e depois. Boa parte deles. E aí? Você vai votar neles com a esperança de que eles vão mudar alguma coisa. E eles vão chegar lá e vão ser iguais. Porque se eles manipulam você agora, eles vão manipular você depois. Tome cuidado com essas pessoas, viu? E é melhor a gente reconhecer quando a gente erra e mudar, do que a gente persistir no erro, bater no peito, estufar o peito como se fosse pombo. Que nem jogar xadrez com pombo. Diz que discutir com petista é que nem jogar xadrez com pombo, né? Que o cara estufa o peito, derruba todas as peças do tabuleiro, caga no tabuleiro e ainda sai com o peito estufado. Eu não vou discutir com pombos, me desculpem, tá? Eu vou fazer a minha parte e fica por isso, tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.